Se você gosta de escatologia, se você se interessa pelo estudo bíblico dos acontecimentos do fim, eu quero incentivar você a assistir esse vídeo com a máxima atenção e também lhe aconselhar a fazê-lo com a sua Bíblia aberta, um bloco de anotações do lado, se possível outra Bíblia também aberta, para que você possa comparar texto com texto, porque neste vídeo eu estou fazendo justamente isto. Eu estou mostrando que as coisas que eu disse no vídeo anterior a esse, intitulado O Segundo Selo do Apocalipse, e que eu disse também no vídeo intitulado O Primeiro Selo se Abriu, que é uma interrogação, não é uma afirmação, tudo que eu disse naqueles dois vídeos tem base bíblica. Eu não estou chegando a conclusões baseado no que eu estou vendo ao redor. Mas antes, pelo contrário, o que eu estou vendo ao redor me leva a verificar na palavra de Deus se o que nós estamos vivendo não estaria na Bíblia. Ou então pense comigo, será que algo desta dimensão, como o que está acontecendo atualmente no mundo, não estaria profetizado na palavra de Deus? Nós não teríamos isto profetizado? Então vamos lá, eu queria aqui em primeiro lugar dizer que, apesar do que eu estou aqui trazendo seja uma novidade para a maioria de vocês, isto não significa que não possa ser uma interpretação correta. Por que eu digo isso? Porque ontem alguém comentou no vídeo intitulado O Segundo Selo do Apocalipse, alguém comentou que o que eu estava trazendo era completamente diferente da visão tradicional, né, da interpretação dos estudiosos de escatologia a respeito do primeiro selo. Sim, é verdade, é totalmente diferente. Porém, lembre-se que os estudiosos não concordam entre si. Existem duas vertentes. Uma delas que interpreta que o cavaleiro sobre o cavalo branco do primeiro selo seria o anticristo. Mas ora, se for o anticristo, se for um indivíduo aquele cavaleiro, e não uma situação, se for um indivíduo, então este indivíduo, e não uma organização, mas se for um indivíduo e ele for o anticristo, então o cavaleiro do segundo cavalo e do terceiro e do quarto tem que ser também outros 3 indivíduos, percebe? E quem interpreta que o cavaleiro sobre o cavalo branco é um indivíduo, que seria o anticristo, não diz quem é o indivíduo do segundo cavalo, nem do terceiro e nem do quarto. Você entende como essas visões elas podem estar falhas, equivocadas? E aqueles que dizem que o primeiro cavaleiro do cavalo branco é Cristo, precisa explicar por que Cristo então aparece no versículo anterior. Porque Cristo tem preeminência em tudo. Ele não é o primeiro cavaleiro, ele é, na verdade, quem abre os selos. E ele está no versículo 1, não no versículo 2. Não tire de Cristo a sua preeminência. É ele quem abre os selos. Estão compreendendo? O primeiro cavaleiro não pode ser nem Cristo e nem o anticristo. Então, nós temos a possibilidade de que seja outra coisa. Agora, se você insiste em dizer que é Cristo ou dizer que é o anticristo, tudo bem, não tem problema. Afinal de contas, quem é Alan Capriles? Você talvez nunca tenha ouvido falar de mim, e eu realmente não sou ninguém. Não sou ninguém, não sou nada. Tá? Então, estou apenas aqui compartilhando com você algo que eu creio que seja uma revelação de Deus. Eu creio. Mas eu posso estar errado. Pode não ser, eu posso estar equivocado. Então esse é o primeiro ponto. Vamos conversar sobre escatologia com humildade. Eu acho interessante que quando eu li os comentários no vídeo O Segundo Selo do Apocalipse, e quando eu li os comentários daquele primeiro vídeo, O Primeiro Selo se Abriu, que foi o primeiro vídeo que eu falei dos selos, quando eu li os comentários eu percebi que muita gente escreve como se fosse dona da verdade, dizendo assim: pastor, o senhor está errado, não é isso. O primeiro selo é Cristo.
Aí outro vai e escreve, pastor, o senhor está equivocado, o primeiro selo é o anticristo. Ou então outro diz assim, pastor, os selos já estão acontecendo há séculos. Mas dizem de uma forma como se eles não pudessem estar errados. Então, por favor, vamos ter um pouco de humildade aqui. Ainda que você tenha escrito um livro sobre escatologia, isso não significa que você seja dono da verdade. Eu me lembro de um livro que eu li assim que eu me converti sobre o Apocalipse. E eu gostei muito do título daquele livro, porque o título dizia assim, Apocalipse, uma interpretação. E logo no prefácio do livro, o autor dizia que ele tinha colocado aquele subtítulo, uma interpretação, porque ele tinha ciência de que haviam muitas interpretações e de que ele podia estar equivocado em algumas coisas, como de fato estava. Então eu posso estar equivocado, mas você também pode, compreende? Então seja humilde, não escreva comentários cheios de arrogância, como se não pudesse você também estar errado. Seja humilde, como Cristo nos ensinou a ser. E manso também. Há pessoas agressivas. Isso não tem nenhum tipo de proveito, de produtividade para o reino de Deus. Só escandaliza o evangelho. Pessoas que não conhecem Cristo leem comentários agressivos. E o que elas pensam dos cristãos? Que estamos divididos. Mas sabe por que ela pensa isso de nós? Porque você que faz comentários agressivos, você não é cristão. Você não é convertido a Cristo. Então, você escandaliza o evangelho porque você não tem o Espírito Santo. Porque se tivesse, você seria manso. E aqueles em quem falta humildade, eu penso que estejam também vazios do Espírito Santo, ainda que um dia tenham tido, porque lhes falta humildade, são arrogantes, escrevem como donos da verdade, e não percebem que há outros comentários ali de outras pessoas que também se consideram donas da verdade. Está compreendendo? Então esse terreno de escatologia é um terreno muito, muito delicado, que nós temos que andar com muito cuidado, com muita humildade. Então tudo que você falar a respeito do futuro, com base nas Escrituras, fale com cuidado. Analise tudo e ainda que você chegue a uma conclusão, diga, olha, cheguei a essa conclusão, mas reconheço que posso estar errado. Porque se há uma coisa que eu já aprendi em escatologia, é que é o próprio Deus que não nos permite o entendimento claro de todas as coisas. Porque muito do que está em escatologia, nós só vamos perceber quando já estiver acontecendo. E é para que Deus seja glorificado. É para que aquele texto no qual nós estamos percebendo que se refere a algo que nesse momento está acontecendo, nós venhamos mostrar esse texto para outras pessoas que ainda não são convertidas e mostrar a elas que a palavra de Deus, ela já falava sobre isso séculos atrás, mais de 1000 anos atrás, 2000, 3000 anos atrás. Compreendem? Então, nós temos que ter humildade. E uma outra coisa também que eu queria explicar aqui, antes de você assistir o estudo propriamente dito, porque esse estudo é uma defesa minha mostrando como que eu cheguei às conclusões que eu cheguei. Tá? Embora é importantíssimo que você assista, especialmente o vídeo intitulado O Primeiro Selo se Abriu. Agora, assista também o segundo, que é intitulado O Segundo Selo do Apocalipse, e também a série de 3 vídeos que está no canal A Deus Toda a Glória, intitulada Então Virá o Fim. Mas é importante você assistir esse aqui antes dos outros, porque nesse aqui eu procuro ser bastante didático. Você verá apenas a tela do computador, você não me verá. Então, por isso é muito importante que você assista com a máxima atenção e, se possível, com 2 ou até 3 Bíblias abertas e conferindo textos que eu mostro nesse vídeo. Confira textos dentro do contexto, confira tudo o que eu mostro aqui com muito cuidado, por favor. E eu nem falei sobre tudo, é um assunto tão vasto que se eu fosse realmente gravar um vídeo para mostrar como cheguei a essa conclusão com base em tudo, eu não mostrei tudo, eu diria que eu mostrei ali 30%, mas com base em todos os textos bíblicos, seria um estudo de mais ou menos, eu diria que 4 horas, talvez, ou até 5 horas. Então, é algo muito extenso. E eu preciso da sua máxima atenção
e espero que você consiga assistir até o fim. Se você não está com tempo agora, pause esse vídeo e deixe para assistir quando você estiver com tempo e quando você puder abrir a sua Bíblia e conferir calmamente, dando pausa no vídeo para você conferir calmamente tudo que eu explico neste vídeo aqui, ok? É uma explicação sobre os selos do Apocalipse. E, evidentemente, sobre a questão do princípio das dores e sobre a grande tribulação. Antes de prosseguir, eu queria só também responder uma questão que foi levantada nos comentários, muito pertinente, porque eu disse que se houver um arrependimento mundial, um despertamento para Deus e uma conversão a Cristo do mundo de todo o coração, eu penso que o Senhor pode deter esse mal, ainda que aparentemente isto seja a abertura do primeiro selo. E com base em que eu digo isso? Com base em um livro de um profeta que eu creio que não está na Bíblia por acaso, que é o livro do profeta Jonas. Ou você acha que algum livro está na Bíblia por acaso? Nem sequer um versículo está na Bíblia por acaso. Nem sequer uma palavra está na Bíblia por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E no livro do profeta Jonas nós encontramos que Deus já havia determinado em 40 dias a contar da pregação de Jonas em Nínive, destruir aquela cidade. Em 40 dias, está escrito aqui, em Jonas, capítulo 3, estou aqui com a Bíblia em mãos, Jonas, capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o que aconteceu com a pregação de Jonas? Diz o versículo 5, que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E essa palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes deem alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o que aconteceu? No versículo 10, o versículo seguinte está escrito, preste atenção, Deus já havia determinado a destruição de Nínive, mas houve um clamor por arrependimento, por perdão, por misericórdia, jejum. E o que aconteceu? Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. E não o fez. Eu tenho dito que só o arrependimento de pecados, só a conversão genuína ao Senhor, mundial, pode deter esse mal que está assolando o mundo nesse momento. Nunca algo assim aconteceu na história humana. Nunca. Que atingisse o mundo inteiro é a primeira vez. Porque o mundo nunca esteve globalizado antes, ou seja, as pessoas não tinham esse trânsito pelo mundo como hoje há, e as nações não estavam tão interligadas como hoje estão. Portanto, eu não estou aqui dizendo que o que Deus profetizou, ele voltaria atrás, no sentido do que está escrito. O que está escrito vai se cumprir. Vai se cumprir. A Escritura vai se cumprir. Os selos vão se abrir. Porém, pode ser que o que está acontecendo agora, se nos arrependermos, Deus tenha misericórdia e este mal seja detido. Mas apenas se houver arrependimento. E ao contrário de Jonas, que não queria pregar em Nínive, porque Jonas, no fundo do coração dele, queria que Nínive fosse castigada por Deus, e ele acreditava que se ele pregasse, poderia ser que eles se arrependessem, como de fato aconteceu. Ao contrário de Jonas, infelizmente eu não tenho esse otimismo de acreditar que as pessoas vão se arrepender. Tenho procurado fazer a minha parte, tenho procurado pregar o arrependimento de pecados, mas sabe, eu creio que isso não vai acontecer.
O coração do homem está muito endurecido, o homem está muito materialista, muito egoísta e dificilmente vai se arrepender dos seus maus caminhos. Porém, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, faça parte da solução. Pratique também o jejum em arrependimento de pecados. Confesse seus pecados, o pecado da nossa nação a Deus. Clame por misericórdia. E ainda que o Senhor, Ele não livre o mundo desse mal e de fato seja o primeiro selo, e depois no segundo selo, como eu disse no vídeo anterior, venha o caos e a guerra, e depois no terceiro selo, uma ração básica mundial a respeito da qual os governos do mundo já estão falando, e depois no quarto selo, uma grande mortandade, que é a redução populacional, e no quinto selo, a perseguição aos cristãos. Ainda que aconteça tudo isso, pelo menos, se você e eu, nós estivermos vivendo com o coração quebrantado na presença de Deus, formos tementes a Deus, nos desviarmos do mal, procurarmos andar de um modo íntegro e reto, se formos achados como Noé, Daniel e Jó, pelo menos o Senhor pode nos livrar do que está acontecendo no mundo. Que ao menos isso aconteça. Então, está dado o recado. Agradeço pela sua participação nos comentários. Não se esqueça de ser manso e humilde, como o Senhor Jesus nos ensinou. E pessoas que me atacam, que me afrontam, eu lamento por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia delas, mas eu preciso remover esses comentários e as bloquear, para dar-lhes uma lição, porque precisam aprender que nós temos que respeitar o espaço dos outros. E o meu canal é um espaço meu. E eu não aceito ali ser ofendido, ser difamado, caluniado. Eu aceito o contraditório, com respeito. Mas o que passa disso vem do maligno. Você compreende? Então, assista, por favor, esse estudo. Se você veio até aqui, assistiu até aqui, mas está distraído agora, fazendo outra coisa, dê uma pausa e logo mais, ou amanhã, ou outro dia, final de semana, com calma, você confira o restante desse vídeo com a sua Bíblia aberta, um bloco de notas, e se houver alguma pergunta, coloque nos comentários, mas só depois de assistir o vídeo todo, porque eu tenho notado que às vezes as pessoas se precipitam em perguntar alguma coisa que no final do vídeo é respondida. Então, fica aqui a dica e obrigado por você estar aqui comigo. Você é muito importante na minha vida e eu glorifico muito a Deus por você existir. Que Deus abençoe você, que você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus. Meus queridos irmãos, escatologia é realmente um assunto muito delicado. Eu estava lendo os comentários que foram postados neste vídeo intitulado O Segundo Selo do Apocalipse, vídeo que publiquei há apenas 14 horas no meu canal, no canal Alan Capriles, e julguei necessário trazer um adendo a este vídeo com extrema urgência. Eu fiquei até assustado com o fato de que algumas pessoas chegaram a concluir que eu interpreto a Bíblia por conta própria, ou seja, que eu ignore que a Escritura, com a Escritura, se interpreta. Então eu quero aqui neste vídeo mostrar como cheguei à conclusão de que possamos em breve testemunhar a abertura do segundo selo e que neste momento nós estejamos testemunhando a abertura do primeiro selo. E aqui eu me refiro a um vídeo que foi postado no meu canal por mim há 3 meses atrás, no qual eu levanto a possibilidade de que o primeiro selo tenha se aberto. Evidentemente, eu me refiro aos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. Então, peço que você preste o máximo de atenção nesse vídeo e que você também confira esses vídeos anteriores que eu estou me referindo aqui, porque algumas pessoas que comentaram neste vídeo o segundo selo do Apocalipse, eu percebi que não tinham conhecimento deste outro vídeo e por isso chegaram a uma conclusão errônea de que eu havia
chegado a conclusões sem base bíblica, o que, claro que não é verdade, e eu quero provar isso aqui. Então, começando por Mateus, capítulo 24, eu quero mostrar para vocês exatamente como que eu cheguei às conclusões a que cheguei. Como vocês sabem, Mateus 24, assim como Marcos 13 e Lucas capítulo 21, são 3 capítulos nos 3 evangelhos sinóticos, que são os capítulos onde nós encontramos o chamado sermão escatológico do Senhor Jesus. E quero fazer aqui a leitura do início desse texto, no qual está escrito o seguinte, Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Primeiramente, eu gostaria de me ater aqui a essa questão do quando, que eu estou aqui, nesse momento, apontando com essa seta. Quando? Quando? A resposta disto está nos versículos de 32 a 34, daqui mesmo de Mateus 24. Vamos lá então, versículos 32 a 34, onde o Senhor Jesus diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando, percebe aqui o quando? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, coisas que ele havia acabado de mencionar, sabei que ele está próximo às portas. Agora preste atenção no que o Senhor dirá aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? Esse é o ponto. De que geração o Senhor está falando? Esta geração, disse o Senhor Jesus. Então, seria a geração que estava ouvindo o Senhor Jesus falar, ou seja, a geração dos apóstolos. Se foi a geração dos apóstolos, então a palavra não se cumpriu, porque o Senhor Jesus disse que esta geração que ele está mencionando aqui, esta geração teria que ver todas estas coisas, compreendem? Todas estas coisas. E, evidentemente, não aconteceram todos os sinais que o Senhor previu em Mateus 24 na geração dos apóstolos. Então, de que geração o Senhor está falando? O Senhor está falando da geração que visse acontecer todas estas coisas. Esta geração aqui, a geração que viu acontecer todas estas coisas. E quando é que essa geração estaria na terra? Seria a geração que viu a parábola da figueira que está aqui em cima, que eu estou circulando aqui agora, que viu a parábola da figueira se cumprir. Esta parábola diz o seguinte: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vejam que interessante, o Senhor não fala de frutos, fala de folhas, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Essa parábola da figueira
nos remete imediatamente a um acontecimento que tinha se dado no relato de Mateus, capítulo 21, versículo 19. Por isso que você vê a referência aqui na tela. O que está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 19? É dito: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Aqueles que conhecem a respeito do assunto sabem que isto que o Senhor Jesus fez, o secar a figueira, foi uma espécie de parábola ilustrada, ou seja, não contada com palavras, mas ilustrada com ações. O Senhor Jesus vai até uma figueira e procura frutos, mesmo sabendo que não era tempo de figos. Claro que Jesus sabia disso, isso é dito em outro evangelho. Não era tempo de figos e Jesus procura figos na figueira. Os apóstolos devem ter estranhado. E por que o Senhor fez isso? Porque ele queria ali ilustrar um ensinamento. Ele estava procurando figos na figueira, sabendo que não encontraria, porque ele queria demonstrar algo. A figueira representa Israel. Eu já vou mostrar isso em outra passagem bíblica. E o Senhor Jesus, durante o tempo que ele esteve com os apóstolos, que a maioria dos teólogos acreditam que tenham sido 3 anos e meio, e é muito significativo isso, não? 3 anos e meio, que durante esse tempo, então, o Senhor procurou fruto em Israel e não encontrou. Então o Senhor diz: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Isto simbolizando o juízo que viria sobre Israel no ano 70, com a destruição do templo e a expulsão dos judeus de Jerusalém. Bom, nós encontramos então aqui uma referência a nunca mais nascer fruto, mas não foi dito sobre folhas. E aqui o Senhor então conta uma parábola sobre a figueira. Preste muita atenção. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, a geração que viu da figueira brotar folhas. Aqui está, da figueira brotar folhas. Agora vamos para outra referência que nos mostra que a figueira é Israel. Está em João, capítulo 1, versículo 47. Você está vendo aqui na tela também. João 1, 47, que nos diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Não por acaso o Senhor menciona isso. Menciona que Natanael era um verdadeiro israelita, debaixo da figueira. Está compreendendo? E nós encontramos também no Antigo Testamento referências a Israel representado numa figueira, aos pais da nação, como os primeiros frutos de uma figueira, por exemplo. Então, dito isto, preste muita atenção. Se a figueira, preste muita atenção agora, se a figueira representa Israel, e o Senhor diz sobre a parábola da figueira, quando da figueira brotar folhas, ele não fala de frutos, ele fala de folhas, isto significa que
quando Israel voltasse a dar sinais de vida, veja que aqui não é dito sobre fruto, é dito sobre folhas. Quando Israel voltasse a dar sinais de vida, a geração que visse Israel voltar a dar sinais de uma nação, então esta geração não passaria sem que todas estas coisas que Jesus mencionou em Mateus 24 acontecessem. Vocês estão entendendo? Portanto, todos estes sinais aqui que os discípulos perguntaram, e que sinal, que na verdade são sinais, né? Haverá da tua vinda e do fim do mundo, todos estes sinais começam a partir do ano em que Israel volta a ser uma nação. E que ano é este? Ora, vocês devem saber, 1948. 1948. Num vídeo posterior, pretendo falar sobre essa data aqui e sobre a questão dos 70 a 80 anos ser o período de uma geração. E peço aí perdão, porque eu escrevo muito mal usando o mouse, tá? Me desculpem aqui como eu escrevo mal usando o mouse. Mas, ora, já se passaram 72 anos da fundação do Estado de Israel, né? Então, nós que nascemos após 1948, por exemplo, a minha mãe nasceu exatamente em 1948. E quem nasceu desta data para cá, como diz aqui o texto, ouviu falar de guerras, e aí eu menciono aqui a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Mas na sua geração, a princípio, não viu uma grande guerra, né? Então, minha mãe, por exemplo, não testemunhou com seus próprios olhos uma guerra de grandes proporções. E ela, durante todo esse, ao longo da sua vida, ela ouviu rumores de guerra, como eu também ouvi. Eu nasci em 1970. Neste ano estou completando 50 anos de idade. Então, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E aí o Senhor diz, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Interessante que, e aqui eu vou estar sublinhando para você poder me acompanhar, interessante que em Lucas 21, versículo 9, é dito, mas o fim não será logo. E em Mateus 25, versículo 5, o Senhor Jesus também dá uma ideia, né, para aqueles que soubessem prestar atenção nos detalhes, que ele demoraria realmente a voltar, né? Haveria um longo tempo, porque a palavra diz, e tardando o noivo, todas as 10 noivas adormeceram, tardando o noivo. Então, o próprio Senhor Jesus, na parábola das 10 virgens, declara que o noivo tardaria, que ele tardaria em voltar. Porém, aí acontece algo que é significativo, que eu preciso mostrar para vocês aqui. Que é dito que haveria um momento em que nação se levantaria contra nação, dando a entender uma guerra a nível mundial. E eu quero lembrar você que o que chamam de Primeira Guerra Mundial e de Segunda Guerra Mundial não são de fato guerras mundiais, porque o mundo naquela época não estava ainda globalizado e nem todas as nações se envolveram naquela guerra. Mas se uma guerra de grandes proporções acontecer hoje, entre grandes potências, 2 grandes blocos se levantarão no mundo. Por isso é dito aqui, reino contra reino. E aí é dito também que haverá fomes, pestes,
terremotos em vários lugares. No Evangelho segundo Lucas, no relato deste sermão escatológico, é dito sobre terremotos de grande proporção, grandes terremotos, né? Então não são apenas terremotos em vários lugares, mas também grandes terremotos, terremotos de grandes proporções. E de fato, tudo isto tem começado a acontecer, mas nós não vimos ainda este nação contra nação. E muito provavelmente nós ainda não tenhamos visto de uma forma tão contundente o que está sendo dito aqui em relação a pestes, senão agora, né, com relação a esta presente situação mundial, fomes que resultará destas pestes e também, evidentemente, a própria guerra, nação contra nação e reino contra reino, de modo que o que está sendo dito aqui, ao longo de séculos, muitos disseram, isso aqui, que Jesus mencionou em Mateus 24:7, sempre aconteceu. Sempre aconteceram guerras, sempre houve fome, sempre houve peste, sempre houve terremoto. Você já deve ter ouvido alguém usar esse argumento na tentativa de desacreditar esta profecia. O que estas pessoas não estão entendendo é que o Senhor está falando de algo aqui de uma proporção global do mundo inteiro. Por isso o Senhor chama esse período de princípio das dores. E eu considero importantíssimo que você entenda que o princípio das dores não pode acontecer antes desta data que eu já mencionei aqui, 1948. Somente após essa data é que pode acontecer o chamado princípio das dores. Então, esse é um ponto muito importante de você entender, porque algumas pessoas dizem que o que o Senhor Jesus está mencionando aqui em Mateus 24 já estaria começando a acontecer no tempo dos apóstolos. Não pelo menos em relação ao princípio das dores. Exatamente porque são acontecimentos de uma proporção global. Quando o Senhor fala aqui de nação contra nação, é uma guerra mundial, reino contra reino, uma guerra entre dois blocos, fomes, fome em toda a terra, pestes, o que nós estamos vendo hoje. E terremotos são grandes terremotos em vários lugares. Então, é algo realmente numa proporção nunca antes vista. É muito importante compreendermos isso. E que isto aqui tem uma relação direta com Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Então vamos lá para Apocalipse 6, de 1 a 8. Vejam comigo aqui que nós temos aqui, no versículo de número 8, relatado sobre espada, fome, peste e feras da terra. Repito, espada, fome, pestes e feras da terra. Muito parecido com Mateus 24. Espada é nação contra nação e reino contra reino. E aí nós temos também fome, pestes e terremotos. Interessante, terremotos, vem de terra, e aqui fala de feras da terra, né? Portanto, é muito provável que estejamos diante da mesma descrição. O que está descrito em Apocalipse 6, de 1 a 8, é o que o Senhor descreve em Mateus 24, versículo 7. Então, eu encontro aqui exatamente o período chamado, que eu chamo, né? E se você discorda não tem problema, mas eu estou explicando o meu ponto de vista. Eu encontro aqui o chamado princípio das dores. Estou aqui abreviando como PD. E aqui, em Apocalipse 6,
de 1 a 8, eu também encontro o chamado princípio das dores, ok? PD. É esse período aqui, que são exatamente, e não por coincidência, os 4 primeiros selos, que são 4 o quê? Você sabe, são 4 cavalos. São 4 cavalos. Então aqui nós temos chamado cavalo branco, né? Depois o cavalo vermelho no segundo selo, depois no terceiro selo o cavalo preto e no quarto selo o cavalo que aqui é traduzido como amarelo, mas que de fato no grego não há o termo amarelo para essa cor. Existe o termo chloros, cuja melhor tradução seria esverdeado. Então temos aqui exatamente relacionado aos 4 primeiros selos, 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o esverdeado. Por que cavalos? Porque provavelmente estes acontecimentos aqui, do princípio das dores, se deem de um modo muito rápido, Tudo isso vai acontecer rapidamente. Então, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, né, que aqui é dito como feras da terra, acontecem muito rapidamente. Agora, será que esses acontecimentos eles só se dão aqui, ó, no cavalo, no chamado cavalo amarelo, cuja tradução correta é cavalo esverdeado? Será que somente na abertura do quarto selo é que se dá isso aqui, que está no versículo 7? O meu entendimento é que não, porque no meu entendimento, o quarto selo, ele está mencionando coisas que já aconteceram nos selos anteriores e acrescentando apenas as feras da terra. Senão, veja comigo aqui, por favor. É mencionado aqui sobre espada. Você percebe? Espada, no versículo 8, no versículo que se refere ao cavalo esverdeado, é mencionado espada. Mas espada já tinha sido mencionado aqui, ó, no cavalo vermelho, que é o segundo selo. É mencionado aqui também no quarto selo sobre fome. Só que fome é algo que também está mencionado no que diz respeito ao cavalo preto, que é o terceiro selo. Então aqui, no terceiro selo, nós encontramos uma ilustração de um tempo de fome, porque é dito, 1 medida de trigo por 1 dinheiro. Você está vendo aqui? 1 medida de trigo por 1 dinheiro. Isso significa um punhado de trigo por 1 denário, o que é traduzido aqui na Almeida Corrigida Fiel como dinheiro, no grego original é denário. E o denário era a paga pelo trabalho de um dia. Então pense comigo, a pessoa vai trabalhar um dia inteiro para ganhar apenas 1 denário, que vai conseguir comprar 1 medida de trigo. Estão compreendendo? Naquele tempo, 1 denário significava o trabalho de um dia. A pessoa trabalharia um dia inteiro, digamos, por um saco de pão, né? E, da mesma forma, 3 medidas de cevada por 1 denário. O não danifiques o azeite e o vinho, deixemos para uma próxima ocasião. Não posso me aprofundar em tudo aqui, senão o vídeo ficaria muito grande, muito longo. E não é o que eu quero. Então, vamos lá. Espero que você esteja entendendo que a espada está referida no segundo selo e aqui a espada está referida no segundo selo e no terceiro selo nós temos uma referência à fome. Portanto, encontramos aqui a espada e a fome sendo mencionadas no quarto selo, que é o cavalo esverdeado. Então, não estaria também
essa peste aqui, mencionada em algum selo anterior. E qual é o selo que resta, senão o primeiro selo, o selo do cavalo branco? Então não seria possível que o cavalo branco ele diga a respeito a uma peste, porque é o que sobra aqui, ou peste ou feras da terra, ou um ou outro, para o primeiro cavalo. Agora, por que eu creio que esses 4 cavalos aqui, eles signifiquem justamente as 4, digamos, tragédias mencionadas no versículo 8. Porque estas tragédias aqui, o próprio Deus as menciona em Ezequiel 14, versículo 21, como os seus 4 maus juízos. Vejam comigo aqui, Ezequiel 14, 21. Nós encontramos aqui dito que os 4 maus juízos de Deus são a espada, a fome, as feras e a peste. Depois você leia, por favor, todo o contexto aqui, desde o versículo 12, onde o profeta Ezequiel diz: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar gravemente contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento de pão e enviarei contra ela fome. E depois ele vai falar sobre as feras selvagens, sobre a espada e sobre a peste. E ele diz que, vejam que forte isso aqui, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ou seja, um absoluto rigor nesse castigo aqui, de espada, fome, feras e peste. E é exatamente o que acontece quando, como diz aqui o texto, quando uma terra pecar gravemente, se rebelando gravemente contra o Senhor. E não é o que o mundo tem feito? Não tem pecado contra o Senhor, se rebelando gravemente contra ele? Então me parece muito plausível que nós tenhamos aqui os 4 maus juízos de Deus sendo revelados nos 4 primeiros cavalos: cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Em um dos comentários, naquele vídeo que eu mencionei, nesse vídeo aqui, o segundo selo do Apocalipse, em um dos comentários alguém disse que Jesus tem a primazia em tudo e que então por isso teria que ser o próprio Senhor Jesus o cavalo branco. Mas eu quero lembrar você que a preeminência de Jesus não está aqui, no versículo 2. A preeminência do Senhor Jesus está aqui no versículo 1. Versículo que nos diz o seguinte, que nos diz quem foi que abriu os selos. Quem abriu os selos foi o Cordeiro. O Cordeiro, aqui está Jesus. Senhor Jesus não está lá no cavalo branco, como alguns o colocam. Agora, respeito quem vai insistir em dizer que é Jesus que está nesse cavalo aqui, confundindo com outro cavalo branco, onde Jesus realmente está mais adiante no Apocalipse. Quando comparamos um cavalo com o outro, notamos grandes diferenças, especialmente em relação ao cavaleiro. Então, onde está Cristo aqui? Cristo está no versículo 1. Ele é que abre os selos. Ele não é nenhum dos cavaleiros sobre os cavalos. Ele abre os selos e aí então vem os cavalos. Quem abre os selos é o Cordeiro. Quem chama os cavalos é que são os seres viventes.
mas quem abre os selos é o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Então, dito isto, eu queria também dizer que eu não creio que, embora eu não feche essa possibilidade, ok? Que o anticristo seja o cavalo branco. Porque, veja bem, se o anticristo for aquele que está assentado sobre o cavalo branco, então quem é que está assentado sobre o cavalo vermelho? E quem é também que está assentado sobre o cavalo preto? E quem é também que está assentado sobre o cavalo amarelo? Então são 4 anticristos aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se há uma figura humana para alguém sobre o primeiro cavalo, então também há uma figura humana sobre alguém no segundo cavalo. Há uma figura humana sobre o segundo cavalo, há uma figura humana sobre o terceiro e sobre o quarto. Esse é o ponto. Por isso, eu não acredito que estas figuras que apareçam assentadas sobre o cavalo, elas signifiquem literalmente uma pessoa que seja de fato alguém, um indivíduo, estão compreendendo? Esse é o ponto aqui. E o que eu vejo no quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, é exatamente a consequência dos 3 cavalos anteriores, ou seja, da peste, da espada e da fome. E qual é a consequência terrível de tudo isso? Que a 4ª parte da terra morreu por causa destas catástrofes, por causa da espada, por causa da fome, por causa da peste e por causa das feras da terra. Exatamente os 4 maus juízos de Deus mencionados em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Então vejam bem, o que eu enxergo aqui é isto. Portanto, se, e aí eu coloco um se bem grande, se isso aqui que eu estou circulando, a peste, for o que o mundo está experimentando agora, ou nós estamos na abertura deste selo aqui, tá? Que é o primeiro, do cavalo branco, ou nós estamos na abertura deste selo, que seria o selo da peste, ou nós estamos na abertura deste selo aqui, que é do cavalo esverdeado, que é o 4º selo, e aqui é mencionado diretamente o termo peste. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou nós estamos no 4º selo, ou nós estamos no primeiro selo. Agora, por que eu creio que nós estejamos no primeiro selo? Preste muita atenção, por favor. Tenha um pouquinho de paciência comigo, mas tente acompanhar. Por que eu creio que nós estejamos aqui ainda, no primeiro selo, e não ainda no segundo selo? A explicação é simples. Porque no segundo selo, nós encontramos acontecimentos que não ocorreram ainda. Nós encontramos aqui que é tirada a paz da terra. Mas de que forma é tirada a paz da terra? Propositalmente. Então há um empenho para que a paz da terra seja tirada. E eu estou vendo isso acontecer nesse momento. Você não? Ou você não tem acompanhado as notícias das manifestações que estão acontecendo no mundo, mesmo em meio a uma situação onde a recomendação do governo é para que as pessoas estejam em casa, mas por outro lado o governo está permitindo e até fomentando esse tipo de situação. Então, isso ainda não aconteceu de um modo efetivo, de um modo completo, tirar a paz da terra, e especialmente o segundo ponto aqui, que os homens se matassem uns aos outros, como está escrito aqui, se matassem uns aos outros. Isso ainda não aconteceu. Não de um modo como um caos social, vocês estão entendendo?
E aqui é dito que lhe foi dada uma grande espada. O que eu enxergo aqui nessa grande espada? Enxergo nisso aqui, eu enxergo justamente o que o Senhor Jesus mencionou em Mateus 24:7, nação contra nação e reino contra reino. É a grande espada, ou seja, uma guerra de uma grande proporção, de uma proporção mundial. E essa grande espada, ela pode dizer respeito também a uma arma de longo alcance, como mísseis, por exemplo, ok? Então, é exatamente por isso que eu creio que nós não podemos ainda estar na abertura do quarto selo, né, desse quarto selo aqui do cavalo esverdeado, que na maioria das Bíblias é traduzido como cavalo amarelo, não podemos estar porque ainda não aconteceu o que está escrito aqui na abertura do segundo selo. Isso aqui me parece tão evidente. Não parece evidente para você? Ou foi tirada a paz da terra? A ONU, por exemplo, ela se dissolveu? Não existe mais essa organização que trabalha pela paz da terra? Os homens estão experimentando um caos social no mundo inteiro? Estão ameaçando entrar na sua casa, roubar ou saquear os seus bens? Isso está acontecendo? Ainda não. E principalmente, uma guerra de grandes proporções aconteceu depois de 1948? Não, evidentemente que não. Portanto, ainda não estamos testemunhando o segundo selo. Estamos ainda no primeiro selo, que recebeu aquele que estava assentado sobre o cavalo e que tinha um arco, foi-lhe dado o quê? Uma coroa. E ele saiu vitorioso, ou seja, ninguém pôde detê-lo. E aí eu lhe pergunto, alguém está conseguindo deter no mundo o que está acontecendo nesse momento? Agora, como eu disse para vocês, isso aqui é o princípio das dores. Então foi assim que eu cheguei a essa conclusão. Tudo que o Senhor Jesus menciona em Mateus 24, e aqui é a chave para nós entendermos isso. Tudo que o Senhor Jesus menciona em Mateus 24 diz respeito a acontecimentos posteriores a esse ano aqui, 1948, que foi o ano quando, e é muito importante esse quando, porque esse quando de Mateus 24, 32, responde a este quando aqui de Mateus 24, 3. Percebem como a Escritura, com a Escritura se interpreta? Percebem como as minhas interpretações não são de particular interpretação? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando da própria Bíblia, da própria Escritura, e principalmente dentro do contexto imediato. Então, os discípulos perguntaram quando seriam essas coisas, que sinal haveria da vinda dele e do fim do mundo. E no versículo 32, o Senhor responde quando? Ele responde com a parábola da figueira, que já vimos que diz respeito a Israel. E com a parábola da figueira, ele faz menção a brotar folhas, ou seja, quando a figueira voltasse a dar sinais de vida. E quando foi que isso aconteceu? Em 1948. Então, tudo que está aqui em Mateus 24, por favor, é tão importante você entender isso. Tudo que está aqui em Mateus 24 diz respeito ao que o que acontece após 48. Com exceção do quê? Com exceção apenas de uma coisa que eu preciso mostrar para você, que é em relação à queda do templo, a derrubada do templo. Lembram-se que, quando eles iam saindo do templo, aqui está no versículo 1, né, quando Jesus ia saindo do templo,
Aqui está escrito: aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando foi que foi derrubado o templo? No ano 70. Porém, todo o restante do que é dito aqui é importante compreendermos que diz respeito a quando Israel voltasse a brotar folhas. Ou seja, houve um longo período de tempo. Por isso que é dito aqui que em Lucas 21:9 é dito que o fim não seria logo. Por quê? Da derrubada do templo de Jerusalém até Israel brotar folhas, haveria um longo tempo, que foram aí quase 2000 anos, né? 1900 e poucos anos. Então, é um longo tempo, né? Até 1948. E então o Senhor diz que a geração que visse a figueira brotar folhas seria a geração que não passaria, como o Senhor deixou bem claro aqui, não passará esta geração, não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Então o Senhor está falando sobre a geração que viu a figueira dar folhas. Do contrário, o que nos resta como interpretação para esta geração? Compreendem? Esse é o ponto. Esta geração não é a geração dos apóstolos que ouviram Jesus dizer isso. É a geração que viu a figueira brotar folhas, a geração que viu todas estas coisas acontecendo. Ou seja, pestes no mundo inteiro, fome no mundo inteiro, uma guerra mundial no mundo todo, e dessas três coisas apenas a peste é o que está acontecendo agora. Por isso é o que eu digo para vocês, nós estamos testemunhando o primeiro selo se abrir. E daí, depois dos 4 primeiros selos, que são o princípio das dores, nós temos esse outro bloco aqui, de Mateus 24, do versículo 9 a 14, que aqui eu chamo de grande tribulação, abreviando aqui como GT, grande tribulação. Esse segundo bloco aqui, nós encontramos um paralelo também em Apocalipse 6, precisamente a partir do 5º selo, sendo que as consequências dos 4 primeiros selos, que são os 4 cavalos, a consequência desses 4 primeiros selos é justamente uma grande mortandade, como você viu aqui, morreu a 4ª parte da terra, né? Então, isso já significa, evidentemente, o início de uma grande tribulação. Mas o que de fato é uma grande tribulação? Ora, o termo tribulação, ele sempre diz respeito na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, no grego, thlipsis, diz respeito ao povo de Deus, diz respeito aos cristãos, àqueles que amam a palavra de Deus, como está escrito aqui, aqueles que não negam morrerem por Cristo, porque o termo dar testemunho aqui, no grego, tem a ver com martírio, né? Então são pessoas que vão morrer testemunhando a respeito de Cristo. Então, o 5º selo, preste muita atenção nisso, o 5º selo é precisamente o selo da grande tribulação, porque o 5º selo fala de irmãos em Cristo morrendo por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. É exatamente o que está escrito em Mateus 24, do versículo 9 em diante. Preste atenção. Então vos hão de entregar, então quando? Depois do princípio das dores, depois dos
3 ou 4 primeiros selos, mas não antes do quarto selo. Ou seja, a grande tribulação, ou ela já começa no terceiro selo, ou ela começa no quarto selo, ou ela começa efetivamente no quinto selo. Porque é preciso ser uma perseguição específica aos cristãos no mundo todo. Então vejam, e é por isso que é uma grande tribulação, porque não haverá onde nos escondermos. No mundo inteiro seremos perseguidos. E o Senhor Jesus não nos enganou a respeito disso. Após o princípio das dores, ele diz: vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Preste atenção agora. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, por causa da pessoa de Cristo, e quando diz nome aqui, não é o nome, né? As pessoas hoje ficam achando que o Senhor está falando do nome mesmo, a pronúncia do nome no original aramaico ou hebraico. Claro que não é isso. Se você estudar sobre a questão do hebraísmo, por exemplo, você vai descobrir que toda vez que se fala meu nome, significa minha pessoa. Não é a pronúncia da fonética do nome, ok? Guardem isso, porque muitas pessoas estão confusas hoje a respeito disso. Então, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, por causa da pessoa de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, seremos odiados. Seremos odiados, porque as nações, aqui está a chave, as nações vão querer nos obrigar a fazer algo que o Senhor Jesus nos ensinou a não fazermos. Esse é o ponto. E por isso seremos odiados. E aí prossegue o texto dizendo: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Ou seja, irmãos entregarão irmãos, irmãos em Cristo mesmo, e irmãos também de sangue, e pais entregarão filhos, e filhos entregarão pais. Isso é dito também no sermão escatológico. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em testemunho. Você percebe aqui a correlação? Aqui também, ó, em testemunho, por causa que vão morrer por causa do testemunho que deram. Aqui é dito que serão mortos. Está percebendo? Ok? Então, nós encontramos um paralelo, e você pode examinar isso tudo com calma, dando pausa neste vídeo, voltando, abrindo a sua Bíblia. Por favor, faça isso. E chegar à mesma conclusão que eu estou mostrando para você aqui. Ok? O que mais eu tenho a dizer? Bom, por que mais eu creio que esse trecho aqui de Mateus 24, de 9 a 14, e de Apocalipse, como eu acabei de mostrar, 6, de 9 a 11, é interessante aqui, né, esse 9, 11, né? Talvez não seja por acaso, hein? E não seja por acaso também que é justamente no capítulo 6. Então, por que a grande tribulação é em Apocalipse 6, de 9 a 11? Justamente porque aqui, nesse trecho, é dito que a cada um destes, né, que estavam... e eu vou ler aqui, ok? Eu vou ler do 9 ao 11, assim como eu li Mateus 24, de 9 a 14. Vou ler Apocalipse 6, de 9 a 11. Preste atenção. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que
também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos. Agora preste atenção, como eles foram. E eles foram mortos como? Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, nós estamos vendo aqui que, assim como aqueles que já haviam morrido receberam vestes brancas, evidentemente os que morressem agora, nesse período aqui, do versículo 9 a 11, que é o 5º selo, também receberiam vestes brancas. Alguém me perguntou no vídeo, nesse vídeo aqui, o 2º selo do Apocalipse. Alguém me perguntou se estes que morrem, que reclamam aqui no 5º selo, que já haviam morrido, né, e que clamavam, até quando, como diz aqui no versículo 10, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Alguém me perguntou se estes aqui são os que morreram no 4º selo, né, porque fala de uma grande mortandade, e talvez até no 3º também, no 2º, quem sabe até no 1º, ou, se bem que a morte aqui é clara, é uma morte por testemunho que deram, ok? Então não é alguém morrer por uma enfermidade, por exemplo, é alguém ser assassinado por não negar a sua fé. E alguém me perguntou se estes são os que morreram agora ou os que morreram antes. Eu creio que são os que morreram nesse período aqui. Os que começaram a morrer nesse período estavam clamando justamente sobre até quando isso iria durar. E então eu creio nisso por causa dessa referência aqui, Apocalipse 7:13. Veja comigo o que diz aqui em Apocalipse 7:13. Depois que João vê, né, deixe-me ver aqui está, versículo 9. Depois que João vê uma multidão, né, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, percebem? Vestes brancas, exatamente aquilo que nós vimos agora há pouco. Então, um dos anciãos pergunta a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E aí, preste atenção nessa resposta aqui. Preste muita atenção na resposta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Percebem? Eles vieram da grande tribulação. Então, são estes daqui que estão no 5º selo. É no 5º selo que acontece a grande tribulação, ok? É no 5º selo. Então, é a conclusão que eu chego usando a própria Bíblia e o contexto imediato de Apocalipse 7, versículo 14. Estes que estão de vestes brancas são os que vieram da grande tribulação. Portanto, em Apocalipse 6, versículo 9, nós estamos na grande tribulação. Nós estamos vendo aqui o relato da grande tribulação. E depois eu encontro aqui o fim, eu encontro os acontecimentos finais, né? Vamos colocar assim como fim, simplesmente isso, fim. E quais são os acontecimentos finais? No sol, na lua, nas estrelas. E isso é dito em Mateus 24. Aqui eu tenho que pular um trecho, e em outro vídeo eu explico a respeito desse trecho, embora eu já tenha gravado uma aula sobre isso. Em Lucas 24, versículo 29, nós encontramos a menção ao sol, à lua e às estrelas, que está em Apocalipse 6, versículo 12, que é o
sexto selo. Então você percebe a conexão entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6? Há um paralelo aqui, muito evidente, né? E nós encontramos aqui que logo depois da aflição daqueles dias, que é a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então, e após isso, o que acontece? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem vindo, e todas as nações, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E a seguir vem o arrebatamento, queridos irmãos. Isso é muito claro aqui. Versículo 31, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ok? Então, muito evidentemente, nós estamos vendo aqui o arrebatamento, e antes disso, né, a vinda do Senhor, imediatamente antes, o Senhor vindo e as nações da terra lamentando. E é exatamente o que está em Apocalipse 6, do versículo 12 em diante. Embora nós não encontremos aqui o arrebatamento sendo mencionado, não nesse trecho, a menos que essa menção ao céu se retirar, no versículo 14, seja uma referência aos salvos serem retirados da terra, ok? Mas nós encontramos aqui que os reis da terra, né, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Agora vejam que interessante. O Senhor Jesus não nos mandou nos escondermos, antes pelo contrário. Essa menção aqui ao sexto selo, que nós encontramos em Mateus 24, versículo 29, que fala do sol, da lua e das estrelas, nós encontramos essa mesma menção de Apocalipse 6,12 em Lucas 21, 25, onde está escrito o seguinte: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você prestou bastante atenção aqui? Os homens estão desmaiando de terror, ou seja, como diz aqui em Apocalipse 6, versículo 15, eles vão se esconder, está vendo aqui? Vão se esconder. Mas o Senhor Jesus nos manda nos escondermos? Não. Ele diz que quando estas coisas, ou seja, os sinais no sol, na lua e nas estrelas, começassem a acontecer, não é para nos escondermos. Pelo contrário, é para olharmos para cima, para levantarmos nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia! Deus é maravilhoso. Então, nós não temos que nos esconder. Quem vai se esconder são os que vão perecer. São eles que têm que se esconder, né, de medo do retorno do Senhor. Agora, temos que nos esconder para escaparmos da perseguição que virá no quinto selo. Bom, isso pretendo responder em outro vídeo, ok? Peço a sua paciência, por favor, porque são muitos assuntos. Deixe-me ver se eu esqueci de falar de mais alguma coisa aqui, ou se eu já posso concluir aqui o texto. Sim, mais uma coisa importante. Mais um motivo pelo qual eu creio
que tudo que está em Mateus 24, com exceção apenas da questão da derrubada do templo, acontece após 1948, é que eu creio que as cartas às 7 igrejas são 7 períodos da história. Portanto, o Apocalipse ele começou de fato a se cumprir imediatamente quando João recebeu a revelação. Na verdade, já estava acontecendo ali o Apocalipse. Mas uma das provas que eu tenho disto é que logo após o final da última carta, que é a carta à Laodiceia, nós temos escrito isto que você está vendo aqui na tela. Depois destas coisas, ou seja, nos dando a entender que havia acontecido um período de tempo com acontecimentos. Então, depois destes acontecimentos, compreende? Dando a entender que as 7 cartas são acontecimentos na história da igreja. E aí é dito, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, se ele está falando de coisas que iriam acontecer depois de algo, é porque algo já tinha acontecido. E o que é que já tinha acontecido? As 7 cartas às 7 igrejas. São 7 períodos na história da igreja, os quais estão se encerrando agora com essa igreja mundana misturada com o mundo, por isso que é chamada igreja morna, igreja misturada com o mundo, que não está dando ouvidos à voz do Senhor. Por isso o Senhor Jesus diz a essa igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E poucos estão ouvindo, ok? Então, é isso que eu penso, que as cartas às 7 igrejas, deixe-me voltar para o capítulo 3 de Apocalipse, e para a igreja de Laodiceia, que eu creio que é a igreja desse tempo final. E mais uma prova disso, eu vou mostrar aqui para vocês, é que nessa última igreja, a igreja de Laodiceia, é dito o seguinte: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto diz o quê? O Amém. E outra coisa, nesta igreja já não é dito eis que venho sem demora. Nesta igreja é dito eis que estou à porta. Ou seja, Jesus não é uma questão de Jesus estar voltando, é questão de Jesus estar à porta. Ele já está à porta e bate com o quê? Com os sinais da sua vinda. Está nos chamando a atenção. Só que, lamentavelmente, quase ninguém está ouvindo a voz do Senhor. Por isso ele diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. E aí eu pergunto a você: você está ouvindo a voz do Senhor? Quero recomendar a você um vídeo, que é o vídeo de abertura do meu canal, aliás, não desse, de abertura do canal A Deus Toda a Glória. Agora sim, esse vídeo aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Espero que você dê ouvidos a isso. Os sinais da sua vinda estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Guerras, fomes, pestes, epidemias, grandes terremotos, tsunamis, o aumento da iniquidade, a perseguição. Nós estamos vendo todos os sinais se cumprindo. Será que nem assim nós vamos ouvir o Senhor? Quantos sinais mais terão que acontecer para que a igreja do Senhor acorde e passe a buscar a Deus de todo o coração, e desligue mais a televisão, desligue mais o computador, porque o que o inimigo quer é isso, ele quer nos distrair. Hoje em dia é tão fácil você pecar, é um clique.
no mouse, é um clique no controle remoto e pronto, você está pecando. Amados, vamos acordar, irmãos. Nós vivemos os dias mais maus de toda a história da humanidade. Nunca houve uma era tão perversa, tão maligna, tão suja, tão violenta como essa que nós estamos vivendo agora, irmãos. Todos os dias milhares de fotos de pornografia são colocadas na internet. Não alimente isso, não veja isso, tire isso dos seus olhos, porque você não entra no seu coração e contamina a sua alma, e você não será salvo. Quem não é governado pelo Senhor, não faz parte do reino de Deus, não faz. Se purifique. Paulo escreveu a Timóteo, e eu peguei para mim esse versículo: conserva-te a ti mesmo puro. Nós temos que nos conservar puros, irmãos. Essa é uma obrigação nossa. E se zombarem de mim, se me perseguirem, eu darei glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque há uma grande promessa para aqueles que são perseguidos por amor de Cristo, por amor do Evangelho, da santidade, do amor ao próximo. A grande recompensa da vida eterna, irmãos, da vida eterna. Mas será que nós estamos dando ouvidos ao Senhor? Está tudo aqui na palavra, irmãos. Tudo que eu estou dizendo está na palavra. Leiam a Bíblia, especialmente os Evangelhos, o Novo Testamento, as Epístolas, o Apocalipse, o livro de Atos. Veja como a igreja de hoje está longe, distante do que era a igreja do tempo apostólico. Nós temos que voltar ao Evangelho, irmãos. Nós temos que nos apegar a Cristo, irmãos, para a glória de Deus. Deus está falando, irmãos. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, ouça a voz de Deus.